O encontro com extraterrestres, um tema que Steven Spielberg retratou por toda a vida. De Encontros Imediatos de Terceiro Grau, em 1977 para ET em 1982. Não era apenas um filme de ficção científica, mas a história de solidão e reencontro de um menino sem pai. O que é o encontro de terceiro grau com OVNIs? Depoimentos reais que convenceram até autoridades em astronomia. Também será revelada a incrível história real de estudantes do ensino médio que capturaram um OVNI em Quera, na província de Kochi. Cercado por equipe feminina, Spielberg criou o filme apenas pela perspectiva infantil. Qual era o desejo mais profundo do próprio diretor por trás da conexão entre Elliot e ET? Toshio Okada vai explicar detalhadamente as mensagens ocultas nos filmes de Spielberg. Assista o filme agora mesmo. Até a mamãe e meu irmão acreditam em mim. Minha irmã também, tipo, se me zoar. Então, Elliot acaba dizendo pro papai. Como se ele tivesse acreditado em mim. Ele acaba soltando que, se o papai tivesse morrido, o clima da família congela na hora, na mesa de jantar, com meu irmão. E aguarde, se olhando. E olhando de soslaio para mamãe. Segurando as lágrimas com toda a força. Pedindo desculpas e levantando para ir à cozinha. Sabe como é? Mãe, não conseguindo mais aguentar. Indo se trancar no quarto. Elliot lava a louça sozinho. Lavando a louça, no início. Desta cena. Elliot lavando a louça sozinho, e isso. Cena que leva ao final. Vamos dizer assim. Como explicado no início. O filme de Spielberg ocupa uma posição bem especial. É uma obra que eu adoro. Originalmente, de Encontros Imediatos. 5 anos antes, em 1977. Planejado como continuação do filme. Feito 5 anos antes de O encontro do Partido Democrata é como o inglês moderno. Com um contador de linhas pretas chamado Fairchild. É o equipamento de aproximação de terceira classe, algo estranho. Sabe, é da Força Aérea Americana. É a organização de investigação de UFOs, onde participou o professor Alan Hynek, que era uma verdadeira autoridade em astronomia e negava UFOs. Mas depois de participar do projeto de pesquisa da Força Aérea, sabe, depois de participar do projeto, era um negacionista radical, mas não pude negar. Era um negacionista radical, mas não pude negar, como dizem. Como dizem. Uma pessoa incrivelmente rara que mudou de lado. Ele criou uma palavra para o primeiro tipo. Encontro de primeira classe, que seria um UFO a 150 metros de distância. Detalhes claros. Avistamento a uma distância que permite ver claramente, do primeiro livro. Encontro de primeira classe quando um UFO se aproxima. Por exemplo, deixando provas como essa. Grama queimada após o pouso, carros paralisados, fusíveis queimados. Vários fenômenos experimentados. Descritos no 10º livro sobre o assunto. Dentro do UFO, com a tripulação. Em contato direto, a terceira aproximação. Chamada Contracorrente do Terceiro Tipo. Um filme que ele produziu. Um título bem específico, não é? Esse tipo de termo químico específico. De um título de filme em sequência. É extraterrestre. Dizem que foi realmente contestado. Para Spielberg, era uma linha negra. Encontro próximo de terceiro grau. Uma sequência de extraterrestre. Tanto faz, se não funcionar. O que dizer do anterior? Encontro de mistério, como Star Wars. Recordes de bilheteria de filmes. Atualizando e encontrando dança negra. Se for para ser membro terceirizado, tudo bem. Seria bom poder participar como extra. Tipo assim. Completamente. Título que convencia a trazer para a realidade. Então, é isso. Sobre o que torna-a especial. Primeiro, seu orçamento era apenas 10 milhões de dólares. Basicamente, por quase o preço atual, 1 bilhão de ienes. Mesmo em um filme de Spielberg, que se tornou um grande sucesso, já no filme. Especialmente baixo, então, com um orçamento de apenas 10 milhões de dólares.
1,5 milhão de dólares foi gasto no mecânico para fazer o E se movimentar. Dentro deste E, foram colocados vários mecanismos, como partes do coração, se movendo, brilhando, o corpo se movendo, os olhos se movendo. Só para fazer isso custou 1,5 milhão de dólares. Custou 15.100% do orçamento total. Mais ou menos. Filme de baixo orçamento, então só tem atores desconhecidos. Filme de baixo orçamento, então só tem atores desconhecidos que não aparecem. Só crianças e atores desconhecidos, mas isso é o que Spielberg queria fazer no filme. Rodear com estrelas famosas. Seria algo assim. Precisamos fazer um grande sucesso. Temos que ouvir o que aquela produtora diz. Não é algo que vai desaparecer, mas um projeto bem pequeno. Quero criar algo assim. Então, bem, até Star Wars, sendo um filme de baixo orçamento. Alec Guinness, aquele ator inglês, famoso ator de Shakespeare, não teve como não incluir. Para os filmes de Hollywood. Para os filmes de Hollywood, qual estrela vai aparecer? Qual estrela vai aparecer é o ponto principal. É o ponto. E no cinema, no pequeno cômodo. O poema sobre quais imagens serão descartadas no filme. No nosso cinema, sobre quem pode ou não aparecer. Havia uma época em que só se olhava quem estava no filme. Então, quase todos eram crianças atores. Filmes sem nenhum ator famoso. Mesmo com a fama de Spielberg. Era realmente um ato pessoal, então ao contrário. Podemos dizer que Spielberg só tinha 10 milhões de dólares. Não custa mais de 1 bilhão de ienes. Pedindo para fazer essa aventura. Um filme incrível, até para Spielberg. Um filme realmente especial. Aliás, gastaram 150 mil dólares neste mecânico do E. Bem, os movimentos são um pouco desajeitados. E foi criado por Carlo Rambaldi, um artesão italiano. Um artesão italiano, da família Rambaldi. Mas havia o clã Lombardi. Quando fui criar isso, pensei, isso sou eu. Só meu sobrinho poderia fazer essa parte. Não, isso é tipo algo do meu tio. Dizendo que não consegue fazer sem amigos na Itália. Chamou um monte de conhecidos da Itália e o orçamento. Chamou um monte de conhecidos e o orçamento. Aumentou assim. O E que criou com muito esforço. Finalmente se moveu na cena do clímax. Mas parece que não se move muito. Especialmente a atuação dos dedos era difícil. Os dedos se movendo tão sutilmente, a tecnologia dessa época. Era realmente difícil, mas era Spielberg. Enfim, fiquei cansado, sabe? A mulher do pantomima, sabe? Ei, você. Os dedos são longos, de fato. Aquela mulher tinha dedos bonitos. Era incrivelmente longo, nossa. Herança materna, sabe? Não me julgue. Mas não me faça fazer o gesto do E neste dedo. No início, ele tinha um dedo incrivelmente longo. No filme, o close da mão do E, pegando o chocolate e tal. Na maioria das cenas, os movimentos das mãos eram feitos pela pessoa do pantomima. Então, quando o filme foi lançado, o mecanismo criado por Lombardi, o E-mecânico ficou muito famoso. Como se toda a máquina tivesse feito. Parece estar funcionando com uma tecnologia incrível. Mas é que, mesmo com o corpo desse E, sabe? Abaixo dele, tem essa moça, e ela está fazendo apenas a parte manual, entende? Aparentemente havia muitos desses, quase. Dizem que eram só essas cenas, o orçamento. Como eu disse, mantiveram bem baixo. Há outro motivo também. A Bolsa de Acrílico é um filme privado. Eu queria fazer do meu jeito, sabe? Naquela época, bem, agora aquela alergia. Parece que melhorou bastante. Steven Spielberg, ele é um grande. Orçamento no quarto estar de Hollywood. O método de filme causava um estresse enorme. Eu estava sentindo. Especialmente os funcionários homens e os atores. Os atores de lá são bem assertivos, sabe? O próprio Spielberg desde criança. Saiu de casa e depois, a família era só a mãe. Sua mãe era uma pianista famosa com 7 acompanhantes, pelo que parece. Todas as pessoas, na verdade. 7 acompanhantes da mãe pianista famosa. Abaixo de Spielberg.
Ele tem 3 irmãs, era o único homem, crescendo em um ambiente só de mulheres. Como Spielberg foi criado? Ele tem muita dificuldade com homens masculinos. Ele tem dificuldade, primeiro, com o próprio Spielberg. Ele tem dificuldade, primeiro, com o próprio Spielberg, que é baixo, magricela, com nariz característico de judeus. Baixo, magricela, com nariz característico de judeus. Com cabelo todo bagunçado, realmente. Definitivamente não é um tipo atraente, então parece másculo. Homens, bem. Talvez tenha admiração, mas ao mesmo tempo tem dificuldade. Então, como Harrison Ford, por exemplo. No início, parecia que era muito difícil. Harrison Ford realmente fala sobre atuação. Que chato, por que essa cena é assim? Essa fala não deveria ser assim? O diretor pensou, mas eu vejo essa cena diferente. Deveria ser assim, insistindo firmemente. Quando pressionam insistentemente, Spielberg fica assim. Sabe, eu tenho dificuldade em lidar com isso, Tom. Como Tom Hanks, sabe? Como Tom Cruise, enfim, Spielberg. Que ele cria. Atores, no fim das contas, geralmente seguem o que o diretor diz. Muitos são bem obedientes. No início, Richard, como Denfart e Harrison Ford, pressionavam fortemente, o que era meio complicado. Aparentemente. Quando se tornam atores famosos. Quando se tornam atores masculinos, sempre trazem seu próprio plano de atuação. Tentando convencer o diretor. Bem, o que George Lucas fez? George Lucas também fala de uma maneira bem masculina, dizendo que não gosta de sets de filmagem. Mas Spielberg era ainda mais. Basicamente, ele detestava discussões. Sabe? Na verdade, Steven Spielberg. Em 2012, ele tenho dislexia. Alfabetização. Recebi diagnóstico de distúrbio de aprendizagem. Basicamente, não consigo ler textos ou reconhecer letras. Tenho muita dificuldade com comunicação verbal. Por isso, sempre evitei tipos de discussões, como essas, que pudessem me deixar desconfortável. Então, sempre fugi delas. É sobre dislexia, não é? Antes do diagnóstico, o próprio Spielberg tinha sido diagnosticado com transtorno de Asperger, segundo ele. Enfim, o que se pode dizer sobre os dois? É que Spielberg tem muita dificuldade em se comunicar verbalmente com as pessoas. Ele é completamente desajeitado nisso. Mas quando mostra algo através de imagens, consegue transmitir de forma incrivelmente precisa. Assistir um filme feito por outra pessoa e entender seu significado. Ah, entendi. Existe essa regra e assim se faz. As pessoas, os espectadores, sentem essa emoção. Conseguem interpretar muito bem. O defeito, por outro lado, se tornou uma crítica. Também, aliás, no set de filmagem. Especialmente no set de filmagem de Hollywood. O diretor sempre está cheio de confiança, com sua própria visão e expressando-a. Por que isso tem que ser assim? Sou do tipo que fala com muita firmeza. Sem isso, não dá para sobreviver. Ridley Scott na época de Alien agiu de forma bem típica de um cavalheiro britânico. Brigou feio com a equipe. Houve um grande desentendimento. Já li sobre isso, de fato. Como se fazem filmes em Hollywood. Basicamente, só há crescimento. Mesmo como fotógrafo ou provando algo. Falar algo para o diretor e mostrar. Passar sua própria ideia. Pensando nisso, mas Spielberg, isso seria algo extremamente estressante. E era algo tão hollywoodiano. Fugindo desse ambiente masculino. Para o produtor, Kathleen Kennedy. Neste caso, e se tornando a primeira produtora mulher. Então, por volta de 1941, mais ou menos. Parece que já nos conhecíamos desde então. Como um assistente de produção, digamos. E ele me promoveu rapidamente para Kathleen Kennedy. Ela sempre elogia Spielberg. Ela o elogia muito rapidamente. Tipo, Steven Spielberg, e em entrevistas. Ela o elogia demais, Kathleen. Primeiro, transformar o assistente em produtor. Em qualquer set, incluir o elenco nos princípios, garantindo que estivessem presentes. O roteiro era da namorada de Harrison Ford. Na época, Melissa Mathison, outra mulher, que parece um pouco parecida com a artista Katherine.
Quando você olha para ela, Spielberg parece se sentir confortável com esse tipo. Dá para entender isso claramente. Então, sobre essa Melissa Matisse. Ela é roteirista, sabe? Sendo roteirista, ela fica no set de filmagem sem que ninguém perceba. E acaba ficando por lá. Começa a dar instruções de atuação e até sobre a iluminação. Dizendo que não é ali, que a câmera deve ser posicionada de outro jeito. Que deve ser movida daqui, e vai mandando. Tipo a Caitlyn, os comediantes também fazem isso. Ficam dando palpite o tempo todo no set. No final, quando vi os créditos, sou um associado produtor, algo assim. Além de roteirista, tenho até outros cargos. Quando entra com tudo, sabe como é? Os dois juntos dizendo é incrível e tal. A cena é demais, Steve é um gênio. E graças a isso, Spielberg ficou super relaxado, sabe? Steven, olha só. Este livro de bastidores história de E. Este livro de bastidores história de E. Tem algo neste livro que... Tem algo neste livro que... Na época, os funcionários diziam que... Os funcionários eram poucos. E tinha realmente poucos funcionários. Todos estavam em harmonia. Depois de acertar em cheio, um set com tantas mulheres. Pela primeira vez, como dizem, eu vi os bastidores e realmente... Havia muito mais funcionárias femininas comparado a outros filmes. É comum, isso dá segurança a Spielberg. Acredito que era um ambiente propício para as mulheres. Criado em meio a elas. E era como a infância de Spielberg. Igual a casa da sua infância, o ambiente familiar. Era um lugar onde podia relaxar completamente. Ele queria muito fazer do jeito que imaginava. Spielberg queria muito isso. No início, o plano para o filme era não mostrar nenhum rosto adulto. Isso é meio absurdo, na verdade. A história em quadrinhos do Charlie Brown e Snoopy. Alguém aqui já leu o original? Charles N. Schultz escreveu, não é? Nos quadrinhos do Snoopy não aparecem adultos. Só aparecem pernas, se muito. Mas no desenho animado, os adultos aparecem. Mesmo não mostram mais nada, mostram as pernas. Agora entendi o Charlie Brown meio sem sentido. Como se dissesse, já vou fazer. Parece que queria fazer filmar. Os adultos sempre descrevem do ponto de vista mostram da cintura para baixo até o peito, só do peito para baixo. Queriam filmar da cabeça aos pés. Então, por isso. No início, o E. Deixado na nave espacial, na Terra, na cena dos Case, só mostrando da cintura para baixo, o rosto. Quase uma técnica de direção contra a luz, sempre usaram, sempre evitaram, porque ainda havia um plano inicial de direção. Mas quando começaram a filmar, Cass Kennedy e Melissa Matisse, como se dissessem que isso é impossível. Steven Speed é um plano simples. Steven Speed régua desse jeito, como uma mulher. No set, Spielberg cercado por equipe. Criando ideias, dizendo, sugerindo como fazer, como um homem. Equipe falando não de forma repreendido pela equipe, mas por uma mulher. Não é apenas o staff feminino dizendo, basicamente a ideia que eu propus. Mais facilmente, mas aparentemente podia recuar facilmente e também porque o staff é só mulheres. O que foi criado é a cena final. Eu gosto muito de Hélio e o menino. A nave espacial voando e outros personagens. Basicamente, está rindo e tal. Mas o jovem Elliot continuava sério, expressão séria, olhando para cima, e só o cabelo do jovem e da medicina se movendo intensamente. Neste momento, na música de John Williams, com um tarni tatá tarni tatá tarni, de repente fica completamente escuro e aparece verdade. Um final incrível que te deixa possesso, com o cabelo ao vento. Em 1972, aconteceu o famoso caso de naquela região, onde 4 estudantes do ensino médio. É um caso super famoso, mas pouquíssimas pessoas conhecem. Um caso de captura de OVNI completamente chocados. Eu estava escrevendo de uma forma que última vez, quando falávamos sobre UFOs. O que é exatamente um UFO, digamos. Do ponto de vista falando sobre isso de uma certa maneira, mas não é bem a descoberta. Os períodos. O que é um UFO? Está localizado em um lugar como este. Queria apresentar algo assim. Música. É o esquadrão de voo não identificado. Existem vários incidentes relacionados ao UFO. Há muitos casos no Novo México. O mais famoso o incidente de Roswell. E também, em janeiro de 2008, cidadãos viram um UFO gigante. O incidente de Stephenville. O caso de Stephenville e outros diversos eventos aconteceram. Mesmo assim, há um caso extremamente único como uma história. Sobre um UFO no Japão. Sou Toshio Okada. Boa noite. Hoje falaremos sobre o caso que era pessoa familiarizada com o mundo dos UFOs certamente conhece. Porém, não tem muito interesse no tema. Quase ninguém conhece isso. É um caso disso de hoje. O casamento tem um custo-benefício ruim.
Bem, parece também temos um espaço para responder. Estou fazendo um vídeo de 9 anos atrás. Postei este vídeo de gato em 17 de maio de 2015. Republicando o 20º episódio 74 anos depois. Há 9 anos. Também já tinha recebido a mensagem do depois que o vídeo terminou. Tem mais informações de atualização. Fiquem animados. A partir de agora, vamos começar o vídeo gratuito. Aquele, um de pouco. Quero tentar começar com uma conversa meio boba. Vamos lá. Bem, sobre o que algumas vezes falamos sobre UFOs. Não é? Sobre o que seriam os UFOs. Como eu estava dizendo sobre UFOs. Eu sou o número 1, é inesquecível. Então, tem uma história em 1972. Em Kera, Koshi, algo aconteceu, por assim dizer. O chamado caso de Kera, envolvendo 4 estudantes, que supostamente capturaram um OVNI. Isso está linkado acima. Em Kera, Koshi, 4 estudantes capturaram um OVNI, e isso no mundo dos OVNIs. É muito famoso, mas para o público em geral, quase ninguém conhece. É sobre capturar um UFO, já. Todos escrevendo como se fosse realmente uma transmissão. Mas é sobre a captura, veja bem. No interior de Koshi, em um campo de arroz, com cerca de 20 centímetros de diâmetro, realmente, do tamanho de um prato, um UFO foi descoberto por um estudante do ensino fundamental. E quando tentou pegá-lo, ele resistia, se movendo de um lado para o outro. Enquanto o estudante estava na parte traseira da bicicleta, sentou-se no local da bagagem e amarrou com uma corda. Enrolou completamente e levou de volta, aparentemente. Quando voltava para casa, os UFOs frequentemente tentavam voar, então cobria com um futon para impedir que voassem. Não sei o que aconteceu. Quando virou, havia vários buracos em alguns lugares, e olhando dentro desses buracos, parecia que havia algumas peças ou componentes. Sobre por que esse caso se tornou tão famoso. Ele disse que era algo inacreditável. Mas, falando sobre UFOs, na época, havia diferentes facções, imperialistas, negacionistas e outros grupos interessados. Entrevistaram este estudante do ensino médio. Entrevistaram o estudante, mas a entrevista dele revelou algo interessante. A forma de falar era diferente de alguém inventando histórias. No final, o grupo de testemunhas do UFO tinha evidências diretas, algo como objetos deixados, além de algumas fotos. Além de ter derrubado algo, há uma foto. Basicamente, considerando o depoimento dessa pessoa. Só podemos pensar dessa forma. Nesse caso específico, sobre esse incidente, esse UFO. Até o estudante do ensino médio sabe disso. Como ele sabe? Se fosse mentir, ele poderia inventar uma história mais plausível. No final, esses estudantes. Bem, por enquanto, o que temos para fazer? Como não tinham nada para fazer, começaram a especular. Quando balancei, ouvi um barulho de chocalho dentro daquele UFO com defeito. Ouvi um barulho de chocalho naquele UFO com defeito. Acho que não é de qualidade, está horrível. Virando do outro lado, saiu água quente do buraco. Parece que despejou água quente, e quando colocou, saiu um som de psiu de dentro. Como resultado de repetir esse tipo de bullying, o UFO teria desaparecido, aparentemente. Mesmo cobrindo com um futon para esconder, sumiu. Mas depois de alguns dias, foi encontrado caindo perto da vizinhança. No final, esse UFO caiu 3 vezes, algo assim. Fugiu e voltou a cair 3 vezes perto da vizinhança. Foi encontrado em algum lugar. É realmente um caso incompreensível. Até agora, ninguém sabe nada sobre esse caso. Os estudantes do ensino médio na época daquele incidente eram estudantes de 72, quase da minha idade. Já devem ter passado dos 50 anos. Mas continua sem explicação aqui no Japão. Não só no Japão, mas também pesquisador de OVNIs no exterior. Esse caso é realmente muito raro. Bem, o caso que era famoso. Recentemente, aquele. Quando falo de OVNI, sobre o que é um OVNI? Do ponto de vista lógico ou científico. Do ponto de vista científico, um OVNI seria assim. Falei sobre isso, mas não é bem assim. O que seria realmente um OVNI? Uma descoberta sobre OVNIs.
A fascinação e o perigo de um grupo. Como se estivesse bem aqui. Queria apresentar um pouco disso. Um caso que aconteceu quando eu estava na faculdade. Havia muitos vídeos de reconstituição na TV. Havia muitos vídeos de reconstituição na TV, e esses vídeos eram bem diferentes. Esses vídeos eram bem diferentes. Vi as músicas e as três eram bem interessantes. Vi as três músicas. Eram bem feitas e interessantes. Olha, a UP tem coisas interessantes assim. Então, vamos para a próxima notícia. Notícia? Algo como um boletim de notícias. Que parece estar acontecendo, pessoal. Recebendo mensagens de vocês, tipo, aquelas escritas em post-its que vou receber. Mas ainda não consegui fazer os post-its hoje. Estou pensando em fazer isso, mas... Próximo, de onde vamos começar? É sobre a história da D'Agostini. Eu até postei no Facebook. Mas o semanal completo da D'Agostini. A chamada de ideias por 100 mil ienes. Pessoal, viram isso aqui em cima? Se olharem o link, vocês vão entender. Mas a D'Agostini está fazendo aquele tipo de projeto, sabe? Agora a SET está fazendo muito na TV. Mas a D'Agostini, por enquanto, está fazendo dessa forma. A ideia de algo semanal já não é tão interessante. Mesmo assim, vamos continuar avançando. Finalmente conseguimos receber ideias do público. Decidimos fazer uma chamada de ideias. Mas o vídeo para essa chamada de ideias é uma versão representativa do Riagosti. Os funcionários não podem ir para casa até proporem ideias. Algo assim é realmente impressionante. Parece que conseguiram criar algo forçado. Embora a qualidade das ideias seja boa. Eu também me candidatei com 1 milhão de ienes. Mas quando me candidatei, foi bem ruim. Estava escrito de empresa abusiva. Mas é só uma brincadeira, claro. No final do vídeo, também estava escrito que era uma piada. Funcionários da D'Agostini, voltem para casa. Aparecia um texto dizendo espere. Eu me candidatei, mas o método de inscrição era de 108 caracteres, e 8. Escrever um projeto assim é muito difícil. Pessoal, tentem se inscrever no Diago. Usem o formulário do 3. Na verdade, quando passa de 108 caracteres, não dá para se inscrever pelo formulário. Se passar de 108 caracteres, a dificuldade de escrever um projeto. Entende? Parece que já esgotamos todas as ideias. Tipo, antigamente, o Masashi Otomo, da revista Shonen Magazine. Era um garoto assim, das gravuras de Kan. Havia um autor que fazia a produção. O Sr. Masashi Otomo escreveu um diagrama de monstros. Que estava escrito, por exemplo, algo assim. Que estava escrito, por exemplo, se fosse Neronga. Se fosse Neronga. Neronga aparece em Ultraman. Se fosse Neronga, teria algo como um saco no estômago, que dispara raios, ou algo como eletricidade saindo dos chifres. Ou algo como linhas elétricas, algo assim. Parece um boneco de monstro, sabe? Mas quando abre, por dentro é um diagrama anatômico. Quando abre, tem um diagrama anatômico, um boneco de anatomia e tal. Um boneco de anatomia e tal. O que será que poderia ser? Tipo bonecos de conveniência. É interessante, os uniformes de cada conveniência. E os letreiros das conveniências. Esse tipo de coisa, provavelmente qualquer um. Acho bom, em 108 caracteres. Escrever um projeto assim não é fácil. Escrever algo longo seria até para um idiota. Mas é interessante que dá para fazer. Francamente, em cerca de 100 caracteres. Dá para explicar, então agora também. Passou no comentário, tipo Semanal Melon. Empresa de exploração, que legal. Que tipo de eletrodoméstico branco vai fazer? Os comentários estão ficando meio estranhos. Os comentários estão se tornando importantes, né? Acho que vi algo sobre semanário de soba. Acho que era um semanário de drone, não sei bem. Montando um drone com drone. Provavelmente já está neste projeto. Deve estar fazendo isso, não é? Bem, a história dos semanários. Eu gosto muito de mini-livros, ou livros em miniatura. Então, como eu estava dizendo, tipo uma coleção de livros em miniatura. Seria bom se pudessem fazer isso. Semanário nuclear não vai acontecer.
O que é isso? Espera um pouco.